Oi, tudo bem? Espero que sim. Como vai você? Vamos começar mais uma aula, mais uma semana. Vamos lá com disposição, com entusiasmo, né? Nós estamos estudando um pouco sobre a parte da ecologia, né? É uma das divisões da biosfera, que é o epinociclo, e a gente vai hoje começar a falar um pouco sobre biomas brasileiros, tá certo? É uma aula com bastante informação, então é de extrema importância você estar acordado, estar com o material em mãos, anotando os pontos principais. Vamos lá? Vamos dar uma relembrada, né? Então, bioma, biovida, grupo ou massa. Em ecologia é definido como o conjunto de ecossistemas interligados. Então, bioma é o grande espaço geográfico que compartilha das mesmas características biológicas, climáticas, físicas, existindo um grande número de animais e vegetais. Já ecossistema é um sistema ecológico onde existe uma interação entre os seres vivos e os fatores abióticos, componentes naturais, podendo variar o seu tamanho. Ou seja, um ecossistema é como se fosse algo menor, né? Um aquário é um ecossistema, por exemplo, é um tronco de uma árvore. Já um bioma é uma questão, como é que eu posso falar? Ai, fugiu a palavra agora. É uma característica, é um local, é uma situação maior, falando geograficamente em relação ao espaço, em relação à quantidade, por isso que é um conjunto de ecossistemas, tá? Mas que prevalece mais aquelas características naquele ambiente por um bom período, certo? Então, os biomas brasileiros correspondem a um conjunto de ecossistemas que existem no país, cada um com suas características climáticas, físicas e biodiversidade. Então, o Brasil é muito um país super que tem uma grande biodiversidade de seres. Então, os biomas vão ser aquelas características que aparecem em cada região que prevalece mais durante o ano. Então, de acordo com o IBGE, nós temos 6 biomas, tá certo? Que são Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampas. Os outros... Ah, professora, o mangue não é um bioma, não. Não, o mangue é considerado um ecossistema, tá certo? Como existe também, por exemplo, Mata de Várzea, na Amazônia. É um ecossistema que está dentro do bioma Amazonas. Mata de Araucária é um ecossistema que está dentro da Mata Atlântica. A gente vai ver tudo isso. Vamos lá? Vamos começar a estudar. Hoje a gente vai ver 3 biomas e na próxima aula a gente vê mais 3. Floresta Amazônica, né? É considerada a maior floresta tropical do mundo, concentra uma enorme biodiversidade. A Amazônia ocupa 9 países, sendo mais da metade do território brasileiro. É na região amazônica que se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, tendo como principal rio o Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume de água. A floresta amazônica caracteriza-se por ser heterogênea, havendo um elevado quantitativo de espécies. Ela é perene, ou seja, permanece verde durante todo o ano, não perdendo as suas folhas no outono. Se lembra do bioma terrestre, a floresta das coníferas, que perdiam suas folhas, né? Então, aqui não acontece isso, tá? Possui um clima quente do tipo equatorial úmido e uma média de temperatura anual de 20 graus Celsius aproximadamente. Por ser uma região próxima à linha do Equador, não há muitas variações de verão e inverno.
Na região também acontece um número muito elevado de chuva. Então, a floresta amazônica, ela é classificada de acordo com a proximidade do curso de água. Então, há 3 subtipos de mata dentro da floresta. Eu posso dizer que há 3 subtipos de ecossistema de acordo com a localização, a proximidade próxima à água. Mata de Igapó. Localiza-se em terrenos baixos, próximo aos rios. Devido a esse fato, o solo é permanentemente alagado. A vegetação é de pequeno porte se for comparada com o restante da vegetação da Amazônia. Então, toda vez que você vê um local na Amazônia que tem vegetação pequena, próxima a rio, sempre alagada, mata de igapó. Mata de várzea também sofre com inundações, porém, apenas no período das cheias dos rios, por se encontrar um pouco mais elevado, um pouco mais alto. É uma mata muito fechada, com elevada densidade, árvores geralmente com galhos espinhosos, característica que dificulta o seu acesso. E a mata de terra firme se caracteriza por se encontrar mais distante do curso de água e por estar localizada em áreas mais elevadas, não sendo atingidas por inundações periódicas. Nessa mata, as árvores são de grande porte e recobrem a maior parte da floresta. Aqui está uma imagem das 3 matas, ó, a de igapó, a de várzea e de terra firme. Tá vendo, ó? Essa aqui a gente encontra bastante Vitória Régia, né? Aqui a gente também pode encontrar umas seringueiras na mata de várzea. Aqui tem castanheira e uma infinidade de espécies, tá certo? Desmatamento na Amazônia. A gente sabe que cada dia que passa ela vem sendo mais destruída, só que o ritmo está bem alarmante e bem acelerado, né? Então, assim, as causas são diversas, mas uma das principais causas é justamente a extração ilegal da madeira, né? Outra coisa, o crescimento da população, né, faz com que retire essa mata nativa para a agricultura, né, da região. Fora as queimadas, né? Às vezes natural e às vezes por ação realmente do homem, né? Então, segundo pesquisas, né, que foram realizadas recentemente, né? Nós tivemos esse último incêndio na Amazonas, né? E ela já perdeu cerca de 400 mil quilômetros de floresta entre 2000 e 2017. O que não cessou e parece que nem vai cessar, visto que ele atingiu assim o desmatamento, o nível máximo que a floresta poderia suportar, ou seja, aproximadamente, gente, aumentou 278% em um ano, de 17 para 18. Então a gente vê aqui a diferença, ó. Olha o ano passado, né? Então assim, é muito sério. E as consequências, né? Desmatar, como o próprio nome sugere, significa retirar essa cobertura vegetal. É uma prática que implica na alteração da área quanto à sua cobertura original e, por consequência, provoca o desequilíbrio ecológico ao colocar em risco os ecossistemas nela existentes. O bioma é de extrema importância para a manutenção climática, bem como para o equilíbrio biológico do mundo. Portanto, sua devastação implica em diversas alterações climáticas e compromete toda a biodiversidade, além de contribuir para o aumento do aquecimento global, o empobrecimento do solo, os processos erosivos e também o assoreamento dos rios. Ou seja, minha gente, as consequências a gente já sente, né? Primeiro também que a gente tem que lembrar que a floresta amazônica, ela não eu já falei aqui sobre isso, ela não é uma floresta que tem um solo fértil. O solo da Amazônia é um solo
pobre de nutrientes. Mas, professora, e por que tanta árvore, tanta biodiversidade? Por causa da matéria orgânica que cai e faz com que essas árvores elas se sustentem, elas continuem ali. Então, quando você devasta, quando você queima, quando você desmata, é aquela questão que eu também já disse, sucessão ecológica secundária para se formar demora anos, não é verdade? Então, assim, se retirar essa cobertura vegetal é realmente uma coisa muito agravante para a floresta. Primeiro que ela tem um grande potencial da questão da fotossíntese, né? Ela realiza a fotossíntese. Não tão grande quanto as algas marinhas, mas ela é o segundo local que mais produz oxigênio. Sem falar que se tira as árvores, mexe com o regime de chuvas, já que lá tem um clima, né, propício para essa chuva. Então, o ciclo hidrológico da água também é afetado. Né? Então, aí aumenta a temperatura. Então, são consequências realmente catastróficas, não é verdade? Aí aqui, ó, a questão na imagem mostra, né, o empobrecimento do solo, processos erosivos. Então, assim, é uma infinidade de coisas que vem acontecendo e pode se agravar ainda mais. Cerrado. O cerrado é o segundo bioma da América do Sul e o segundo também mais produtivo do Brasil. Cerrado é o nome dado às savanas brasileiras, caracterizadas por árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas. E pode ser classificado, gente, como cerradão, cerrado típico, campo cerrado, campo sujo ou campo limpo, sendo que o cerradão é o único que apresenta uma formação florestal. Todos esses nomes a gente chama de fitofisionomias variadas, tá? Dependendo do local que vai ter o cerrado, o cerradão, é o campo limpo, é o campo sujo. Então, isso aí, na biologia, a gente chama de fitofisionomias, né? Feito apelidos que esse local vai ter, tá? É interessante você se ligar, porque às vezes, na questão, ele pode colocar uma casquinha de banana, tá? Então, formações de cerrados podem ser encontradas em áreas de transição para outros ecossistemas. Então, quando a gente tem um cerrado considerado uma área de transição, a gente pode dizer também que o cerrado é um ecótono. O que é um ecótono? É um ecossistema de transição. Você tem cerrado e você vai encontrar outro ali perto, certo? É uma área de transição ambiental. Ou periferias, né? E estão na divisa, por exemplo, da Caatinga, da Amazonas e da Mata Atlântica. O clima predominante no Cerrado é o tropical sazonal. A principal marca do bioma são seus arbustos de galhos retorcidos e o clima bem definido, com estação chuvosa e outra seca. Acredita-se que as peculiaridades da flora, troncos tortuosos e com casca espessa, se deve à falta de alguns micronutrientes específicos e não à falta de água necessariamente. Por quê? Porque diz que lá o solo ele é pobre de nutrientes, então as raízes elas são profundas porque elas tentam alcançar o máximo esse lençol freático. Tá? Mas mesmo ela tendo essa quantidade de água, falta nutrientes. Aí por isso que eles não crescem e quando eles crescem meio retorcido, tá? Nesse espaço territorial encontra-se as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul: Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata, o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando, esse número eu não gosto de botar muito, mas é aproximadamente, a gente sabe que isso aí varia bastante. 11.627 espécies de plantas nativas que já foram catalogadas. Hoje o bioma conserva apenas 20% da sua área total e está sendo severamente descaracterizado, já que a fauna e flora naturais estão cedendo espaço para as grandes pastagens de gado e extensas plantações de soja, algodão,
cana e eucalipto, certo? O cerrado também ele se encontra em literaturas como um grande hotshot de variedades de espécies que lá se encontram. Mas, infelizmente, só existe hoje 20%, tá? Pampas. O Pampa também é chamado de Campos do Sul, Campos Sulino ou Campanha Gaúcha. É um bioma que ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul e parte dos países Uruguai e Argentina. A palavra pampa é um termo do vocabulário indígena quechua, que significa região plana, paisagem bem comum nesse bioma, porém não é única. No Pampa encontra-se de serras a planícies, de morros rupestres a cochila, que são elevações. A vegetação campestre, como gramíneas, árvores rasteiras, herbáceas, arbustos e pequenas árvores. A gente vê que é uma região assim um pouco meio que isolada. Tem uma parte aqui você vê uma elevação, aí você vê aquele negócio todo plano, né? Você vê um arbusto, uma árvore de pequeno porte. O solo do bioma, de modo geral, é fértil, tendo elevado potencial para o desenvolvimento das atividades agrícolas, especialmente em áreas de terra roxa. As pastagens, características da região, estão diretamente relacionadas às atividades socioeconômicas ali desenvolvidas, com predominância da lavoura e da pecuária extensiva, principalmente a criação de gado, cuja base alimentar é pasto nativo. Os Pampas têm clima subtropical frio, sendo a temperatura média anual de 19 graus. As 4 estações do ano apresentam-se bem definidas. Tem apenas 0,36% de seu território transformado em área de conservação. Ou seja, muito pouco, né? Ok? Então, o Pampas, por ser, né, uma região que tem um clima mais frio, é por isso também que nem todo tipo de vegetação ali se enquadra. É interessante também a gente ter isso em mente. Então, vejam, como vocês perceberam, são muitas informações, né? Mas o que é interessante é você pegar essas características principais, né? Fazer um esqueminha, uma linha, né? Uma linha evolutiva, vamos dizer assim, ou então você faz um quadrinho, um resumo de cada um e você coloca o tipo, a vegetação que ali predomina, o tipo de vegetação, o clima, a localização é interessante, né? A variedade de seres, de espécies, a gente já tem mais ou menos uma noção quando a gente vê a característica do local, tá? Então, espero que tenham gostado. Vamos tirar dúvidas, vamos responder exercícios. Obrigada pela atenção e até a próxima. Beijo.